Chega mais nação, vamos reagir aqui agora a mídia palmeirense falando tudo sobre o empate do Flamengo e Vasco, teve lance polêmico e eles se alegraram muito com o empate do nosso Mengão. Os créditos na descrição. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações desse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para o vídeo. Meus amigos, vamos lá. Os torcedores do Vasco estão putos da vida com o Renato Gaúcho. Os torcedores do Vasco estão putos da vida com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, ele falou assim, ó, na coletiva de pós-jogo, depois do jogo contra o Flamengo: não é qualquer time que enfrenta o Flamengo no Maracanã, sai perdendo por 2-0 e busca o empate. Isso foi uma das frases dele lá na coletiva. Aí lá no portal Net Vasco, olha só o que o pessoal respondeu. E não é qualquer FDP que põe uma escalação bosta para perder o jogo, seu. E aí continuam os xingamentos. Aí tem outro que colocou aqui, ó: até quando é para enaltecer o Vasco pela reação? Ele engrandece os churrasqueiros. A frase correta seria: não é qualquer time sabotado pelo próprio treinador que sai perdendo por 2-0 e vai buscar um empate. Pedrinho, votei em você, te apoiei quando acertou, fiquei quieto quando errou, mas trazer esse cara, que todos que vivem de Vasco sabem que desde jogador odeia o clube, é cuspir na nossa cara. Não sei o que vai acontecer até lá, nem sei se estarei vivo, mas você vai ter que acertar muito e corrigir essa cagada sem dar nenhum prejuízo financeiro ou desportivo ao Vasco. O pessoal tá bravo aqui, hein, galera? Renato foi um bom jogador, como técnico é fraco e boçal, escala e mexe muito mal. Vocês assistiram o jogo do Palmeiras e Santos então, fi? Rapaz. Dos torcedores do Flamengo reclamando em relação ao último lance, né? O lance, acho que foi do segundo gol do Vasco, sobre as linhas de impedimento. Meus amigos, ó, vou falar pra vocês uma coisa, tá? Cadê o impedimento semiautomático? Mano, não tinham instalado as câmeras já? Acho que o Maracanã já tinha recebido o sistema. Não era pra ter impedimento semiautomático? Vocês estão ligados que o impedimento semiautomático não aconteceu. Não adianta, pessoal, enquanto a gente tiver com aqueles ângulos, sabe, suspeitos, com aquela imagem borrada, distante, aquelas linhas, vetores mal traçados, mal projetados, não adianta, cara. Em muitos lances ajustados, a gente não vai conseguir ter uma acurácia, uma segurança quanto à decisão. E aí pode errar e acertar. Aí vai, cara, do azar ou da sorte, sabe? É cara e coroa. Vai de acordo com o humor e o dia do VAR. É isso. Passou da hora desse impedimento semiautomático, já tá em utilização. Falaram que instalaram, que não sei, colocaram quantos, não sei quantos mil iPhones ali e tal. Só que até agora a gente não vê o negócio acontecer. Impedimento semiautomático é para essas coisas mesmo. É para que não fiquem essas dúvidas. Esse sistema do VAR para impedimento é uma porquice. Se não existisse outro recurso, outra tecnologia, eu até entenderia. Ó, o que a gente tem. Não tem outra coisa por enquanto. Mas existem tecnologias disponíveis e o futebol brasileiro não é pobrinho. Não é pobrinho, tá? O futebol brasileiro tem dinheiro e tem condições, sim, de ter um sistema desse. E vamos lá, tem informação aqui, hein? É o seguinte, meus amigos, o jogador do Flamengo, Everton Araújo, ele falou em entrevista no pós-jogo sobre essa corrida contra o Palmeiras pela primeira posição do Campeonato Brasileiro. E ele falou assim, ó: é inevitável olhar. Ele está falando a respeito dos resultados do Palmeiras, né, dos jogos do Palmeiras. Em casa, a gente assiste aos jogos. Mas é muito mais sobre nós, sobre o que fazemos dentro de campo, sem olhar para o adversário. A gente precisa dar nosso melhor para ultrapassar eles. Então, o jogador aqui do Flamengo, colocando já aí, né, o Palmeiras na mira, nessa disputa, nessa corrida que está acontecendo. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora de autocrítica e autorresponsabilidade. Porque o treinador do Flamengo, Leonardo Jardim,
Ontem ele assumiu a bronca, ele assumiu a responsa e a culpa pelo revés sofrido, né, o empate sofrido no final do jogo pro Vasco. O Vasco, inclusive, os caras comemoraram muito, né? Segundo o pessoal aí, ó, lá do Rio, teve até carreata. Verdade isso, gente? É sério isso? Ou estavam zoando? Eu vi uma galera na internet falando que tava tendo carreata de torcedores vascaínos no Rio de Janeiro. É verdade isso? Pô, se for verdade, Que isso, gente? Foi um empate. É sério isso? Deve ser zoeira, mano. Deve ser meme de internet, né? Não é possível. Mas enfim, também o que os caras fizeram lá também tá de boa, né? Cada um é cada um, vai. Ó o que o Jardim falou, ó. Em relação ao jogo, posso dizer que tivemos 30 minutos, 35 minutos aceitáveis. Fizemos 2 gols, tivemos 1 ou 2 situações, entregamos o jogo ao adversário. Deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar os corredores, eles cruzaram com muita facilidade, fizeram 2 gols de cruzamento. O Flamengo tem que jogar. Foi a mensagem que deixei aos jogadores. Eu sou o grande responsável por não conseguir que os jogadores mantivessem o nível de exibição nos primeiros 30 minutos. A gente quebrou. O adversário conseguiu reagir e ter o domínio de bola. Disse a eles, quando a gente entra a ganhar, temos que ter mais responsabilidade. É fundamental. Isso tem que ser uma diretriz marcante naquilo que acredito como equipe. Aí ele também ressaltou alguns pontos aí sobre o contexto físico, mas claro, ele falou que o motivo não foi físico, ele falou sobre a utilização, né? Na verdade, eu acho que ele fala sobre isso para tentar justificar a utilização ou a rotação ali de alguns jogadores. E assim, mano, uma coisa que me chama atenção no Leonardo Jardim é, assim, a autocrítica e a autorresponsabilidade das coisas. Isso é inquestionável. Eu vi torcedores flamenguistas revoltados com a postura da equipe em campo, né? Revoltados também com a forma como o Jardim mexeu na equipe. Mas acima de tudo, quando a gente faz uma comparação lá com o Abel, a comissão técnica do Abel, vocês enxergam a diferença das duas gestões técnicas. O Abel fala da CBF, fala do árbitro, fala do tempo dado de acréscimo, fala do campo, fala do calendário com a Libertadores. Ele aumenta e inventa 1001 coisas para justificar o mau resultado. Agora, o Leonardo Jardim, ele assume a bronca. Eu acho que essa é a maior diferença hoje. E quando eu falo diferença, eu tô falando sobre personalidade, tá? Eu tô falando sobre essa reação ao resultado negativo de Leonardo Jardim e Abel Ferreira. Tiveram algumas notícias aí que circularam na internet falando que o Paulinho era uma dúvida pro jogo da Libertadores, que ele teria ido até o departamento médico. E aí muita gente já pressupôs que ele tinha sentido dor e tudo mais. Essa notícia, pessoal, até onde eu sei, é fake, viu? Eu vi no Terra que ele foi relacionado para o jogo do meio da semana contra o Sport Cristal, pela Libertadores. Então, até onde eu vi, a informação que temos é que não tem Paulinho em departamento médico nem nada. Pode até ser que ele vá para o departamento médico para fazer algum trabalho ali de recuperação mais específico. Mas não que ele foi ao departamento médico e é uma dúvida pro próximo jogo do Palmeiras. Mengão vacilou feio hoje, hein? Meu Deus do céu, na minha opinião, tá? Minha simples, humilde opinião, perdeu a chance aí de encostar mais no Palmeiras, né? A distância agora fica a mesma, mantida. Meu Deus do céu, 2-2, tomando gol no finalzinho, cara, aos 97. Complicado, hein, cara? Meu Deus do céu. O Flamengo que começou até dominando o jogo, né? O Vasco, na verdade, não correu do Flamengo, né? O Vasco competiu com o Flamengo, né? Agora a gente já não sabe se é porque o Vasco foi competente, tem jogador competente, ou se o Flamengo tá meio cansado, que nem tá o Palmeiras, por exemplo, né? Tá jogando muito e tal.
Não dá pra entender, não. Eu sei que o Vasco hoje, a torcida do Vasco vai estar contando isso aí como se fosse uma vitória, né? Com um golzinho desse no finalzinho do jogo, né? Já nos acréscimos, é uma vitória pro Vasco. Ainda mais o Vasco com o elenco que tem e comparando com o elenco do Flamengo, que é muito melhor, né, cara? O elenco do Flamengo, apesar do desfalque, é um time superior do que o Vasco. O ponto é que o Vasco hoje ele não correu do jogo. Ele competiu o jogo inteiro e se você olhar os números, realmente você vê que a coisa foi bem disputada. Foi um jogo lá e cá, um jogo bastante corrido, né? Justamente por causa dessa condição do Vasco não correr do Flamengo, o Vasco enfrentou o Flamengo, o Vasco foi para cima do Flamengo, isso o jogo todo, não foi só no segundo tempo, não. Primeiro tempo, segundo tempo, o Flamengo, como é um elenco muito superior, e ele estava levando vantagem, estava ganhando o jogo, mas o Vasco foi lá e buscou o empate, cara. 2-0 pro Flamengo, deu essa vacilada aí, e aí tem que começar, na minha opinião, o Léo Jardim com esse elenco na mão, cara, eu acho que não dá pra ficar jogando que nem deixa de dar a bola pro Vasco e ficar lá atrás esperando um contra-ataque, né, velho? Isso aconteceu muito. Né? E o Flamengo tem feito isso, dependendo dos adversários, o Flamengo utiliza essa estratégia. O Léo Jardim sempre falou que ia fazer isso, né? Mas eu acho, será que precisa disso com o elenco que tem o Flamengo? Porque se o Flamengo quiser, podia ter amassado o Vasco já no primeiro tempo, liquidar a fatura, cara. Mas não foi o que aconteceu. Se você olhar o número do jogo, olha, o Flamengo finalizou 12 vezes no gol do Vasco e o Vasco 23, velho. Quase o dobro. 23 vezes o Flamengo deixou o Vasco chutar no gol. O Flamengo acertou 6 das 12, a metade, e o Vasco acertou 7. Mas, cara, chutou 23 gols, cara. 51% de posse de bola pro Flamengo e 49% pro Vasco. Você vê que o Vasco não ficou, né, ali esperando o Flamengo para jogar. O Vasco não adotou postura de time pequeno. Ele adotou postura de realmente um time rival, né? Adversário rival. E competiu com o Flamengo, apesar do elenco do Vasco ser inferior. Você vê, ó, o Flamengo com 89% de precisão dos passes, assim como o Vasco também 89%. E é um pouquinho acima da média. Então, quer dizer, foi um bom jogo, bem disputado, bom nível técnico. E aí, cara, isso é aquele negócio, né, cara? Por que será que o Flamengo hoje deixou o Vasco jogar tanto assim? Que normalmente o Flamengo não deixa os outros times jogar tanto. O time que se aventura muito pra cima do Flamengo leva ferro. Não foi o que aconteceu hoje. 15 faltas o Flamengo precisou fazer e o Vasco fez 11. O Vasco fez menos falta do que o Flamengo. 3 amarelos de cada lado, nenhum vermelho, impedimentos nenhum do Flamengo e 3 do Vasco, 5 escanteios pro Flamengo e 6 pro Vasco, cara. Que coisa, né? Os números mostram realmente que foi um jogo pau a pau, né? E surpreendentemente pau a pau, né? Por que será? É de se avaliar, para quem entende mais de futebol, de tática. Eu sou um torcedor, né? O que eu vi aqui é que o Flamengo deixou o Vasco jogar. O Flamengo deu essa permissão. O Vasco ele foi para cima do Flamengo o jogo todo, né? E o Flamengo permitiu isso, aceitou esse jogo do Vasco para cima do Flamengo ali, ficou atrás no segundo tempo, principalmente, né? O Vasco indo para cima. Aí, meu filho, aí já viu, né? Tomou 2 gols. É foda, né? Depois de estar 2-0, o Flamengo ainda permitiu a reação do Vasco, infelizmente. E aqui, ó, aí o Palmeiras 33 pontos, o Flamengo vai a 27 pontos, né? Poderia ter uma distância maior, né? Manteve aí a mesma distância, praticamente, né? Que vai ter aquela distância de 6 pontos. Então, mesmo o Flamengo ganhando, o próximo do Mirassol ainda fica 3 pontos atrás do Palmeiras, mas daí no desempate ali, no confronto direto, que provavelmente o Flamengo possa ganhar, porque o Palmeiras faz tempo que não ganha do Flamengo, tem enorme dificuldade de ganhar do Flamengo, com Abel Ferreira, né? Essa que é a verdade, vai ser o Abel Ferreira que pode estar à frente, vai estar à frente desse jogo aí, se não for expulso antes de algum lugar, né? Mas vai estar o Abel Ferreira. E se você olhar na questão de gols marcados, o Flamengo ainda tem 26 gols marcados, 2 a mais do que o Palmeiras, que tem 24, e 1 gol a mais de saldo de gols, né?
14 gols de saldo e o Palmeiras 13. O Flamengo em segundo lugar tem números melhores ali. Então, que se ganhar do Palmeiras, no critério de desempate, o Flamengo vai estar em primeiro. A não ser se empatar, né? Vamos torcer. A minha esperança é empatar esse joguinho lá no Maracanã, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus. O Fluminense com 26 já se aproximando aí, né? Aí depois tem o São Paulo que ganhou, que estava empatando, acho que ganhou ou empatou com o Bahia. Tava empatando, né? 24 pontos, empatou 2-2, né? Aí o Atlético Paranaense com 23 e Bahia 22. Esses são os G6 aí. Aí você vem aí pro... O Bitrix 20. Deixando os créditos na descrição para os canais Opina Pouco, deixa o Palmeirense falar. Flamengo que empatou com o Vasco 2-2. Uma jogada no último minuto. Os palmeirenses falaram aí, né? Principalmente Neto do Opina Pouco, sobre se estavam ou não estavam impedidos. O Moura fez o gol ali no finalzinho. O Flamengo que precisa virar a chave agora, né? Veio de 7 vitórias consecutivas, empatou agora com o Estudiantes, empatou com o Vasco com um gostinho de derrota, vai enfrentar a Independente Medellín na Colômbia. É importante que o Flamengo ganhe, tem 7 pontos no grupo, 2 vitórias e um empate. Ganhando, praticamente já está classificado para as oitavas de finais. O importante é que ganhe, convença e seja líder do grupo. Que o segundo jogo ele consegue realizar em casa, no Maracanã. Então é importante que o Flamengo consiga se manter em primeiro lugar. Página virada, o Flamengo está muito de um meia criativo. Os 3 que tem. Rascaeta lesionado, Paquetá lesionado, Carrascal estava suspenso, retorna quarta-feira, retorna também próximo jogo no domingo, Grêmio. Então, volta pelo menos um meia criativo, né, para ajudar na construção, na armação e também no ataque. Beleza, nação? Se inscreva no canal, ative as notificações, suporte esse vídeo, comente aí o que você achou sobre esse jogo. Quem errou? O Flamengo que recuou demais ou o Vasco encurralou o Flamengo? Leonardo Jardim, Palaciano, Léo Pereira, Léo Curtis. Expresse suas opiniões aí nos comentários. Abraço, nação.